Boa noite, obrigada pela presença. Espero que todos tenham um bom aproveito pelo curso do professor, tá? Eu também vou aproveitar e vou entregar o certificado já, tá, professor? Vou passar para lá. Obrigado, Karina. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui na nossa casa, no Conselho. Então, agradecer o convite do presidente, nosso presidente Pastazini, a toda a comissão responsável por esse evento, o Patrick, o Marcelo, com quem eu falei. Então, realmente, eu estava até comentando aqui antes, é muito interessante, muito importante essa iniciativa de vocês, né, com essa modalidade de ensino online, todos terem a oportunidade, né, nós vivemos num país de dimensão continental e nem todos têm um acesso fácil às informações, então poder usar hoje a tecnologia e levar as informações e o que está acontecendo às pessoas mais distantes é realmente de parabenizar, e eu estou muito feliz de poder estar participando desse processo também. Bem, então a gente o tema da nossa aula hoje é cone Morse versus implantes hexagonais, se há importância na conexão no resultado estético final. Esse tema de aula, né, sugere algo parecido, como se fosse um confronto, né, que fosse sair algum vencedor no final dessa palestra. Mas o objetivo, na verdade, não é esse. O objetivo que eu tenho aqui hoje é criar questionamentos. Eu estava comentando isso antes, que nós, professores, ficamos muito felizes quando, após uma palestra, uma conferência, todo mundo entende a mensagem que a gente passa. O meu objetivo hoje é, pelo contrário, é criar mais dúvidas, é criar questionamentos, né, em cima dessa questão que vem sendo tão discutida ultimamente, que é a importância das plataformas dos implantes. Tá? Então, deixa eu só me posicionar aqui melhor. Bem, então, como plano de fundo dessa palestra, o norte da nossa palestra vai ser o implante imediato pós-estação, porque eu vou dar ênfase à estética. Então, outro ponto polêmico também é esse assunto do implante imediato pós-estação, quando é que tem uma indicação boa, quando é que não tem, quando é que podemos trabalhar com implante imediato, com provisório imediato. Então, é sempre uma questão que gera uma polêmica muito grande, que eu vou aproveitar e juntar esses dois temas para a gente poder ter um assunto mais interessante. Bem, nós sabemos que o sucesso da estética depende de vários fatores. E eu vou querer discutir com vocês, rapidamente, esses 5 fatores. Entre tantos fatores que determinam a estética do implante, nós vamos discutir esses 5 fatores, que é o procedimento cirúrgico, o posicionamento do implante ideal, o defeito da cortical vestibular, do alvéolo, o fenótipo periodontal e a customização da látima, a personalização da látima. Os 4 primeiros tópicos eu vou passar de uma forma mais resumida, porque eu pretendo me prender bastante nesse último tópico, que é a customização da látima. Muito bem. Bem, então vamos começar com o procedimento cirúrgico. Então, o que nós encontramos na literatura, e dependendo da escola, nós vamos ver profissionais que não indicam um implante imediato pós-extração, preferem fazer o que na literatura está como delay, né, extrair, esperar um determinado tempo para depois colocar o implante, deixar cicatrizar o tecido mole. E tem outra escola que já preconiza, dentro de uma indicação, a colocação do implante imediato pós-extração com o objetivo de preservar a estética, como sendo um ótimo recurso, através do provisório imediato, preservar a estética rosa e também a arquitetura óssea. E na literatura a gente fica sempre vendo uma discussão sobre quais são os temas que nós damos, quais são as questões importantes para ter indicação ou não desse procedimento. Um ponto importante no implante imediato pós-extração na região da premaxila é a questão da cortical vestibular, né? A preservação dessa cortical ou o diagnóstico do tipo de defeito dessa cortical. Então, quando a gente pensa na preservação dessa cortical, nós temos que pensar no suporte sanguíneo da cortical vestibular. E nós temos 3 fontes de suporte sanguíneo.
Primeiro, o ligamento periodontal. Mas se eu tenho a extração do dente, eu perco o ligamento periodontal, então já não tenho essa fonte de suporte sanguíneo. O segundo é o periósteo. Então, se eu pensar em rebater retalho, eu também corro o risco de perder essa segunda fonte de suporte sanguíneo. E o terceiro é o osso medular da cortical vestibular. E nós sabemos também que a cortical vestibular, na verdade, e isso fica uma discussão interessante, ela pode ser denominada como bundle bone, né, que é um tipo de osso que é característico das inserções e ligamentos, que é osso dependente, que é dente dependente. Né? A partir do momento que a gente extrai o dente, como esse tipo de osso, que é o bundle bone, ele tende também a ser reabsorvido rapidamente. Mas se eu sei que essa cortical ela é extremamente fina, e aí nós temos um trabalho aqui dos ANES que mostra que a espessura dessa cortical vestibular é em 75% em apenas 0,5 milímetros, então eu não posso contar com o osso medular. Eu tenho que contar com o periósteo, quando eu penso em preservar essa cortical. Então, pensar em rebater retalho em área de estética, quando eu quero preservar a estética rosa e a arquitetura óssea, não é uma boa ideia a princípio. Né? Nós podemos ver também que tem vários trabalhos na literatura que mostram que quando rebate o retalho no momento da extração, existe uma perda de volume, no sentido vestíbulo-palatino, do contorno bucal, que no trabalho do Schopp chega a ser quase 6 milímetros de perda de volume do contorno vestibular, em situação onde foi rebatido o retalho para a extração. Então nós sabemos, através da literatura, que rebater o retalho, quando eu estou pensando em estética, realmente é uma situação mais complicada na preservação dos tecidos. Muito bem. Bem, então, a princípio, nós não vamos rebater então o retalho quando eu estou pensando em estética. Tá? Bem, outra situação importante na estética é o posicionamento correto do implante, posicionamento tridimensional desse implante. Então, aí, para falar do posicionamento tridimensional, é importante a gente falar um pouco da periodontia também, né? Como é que é a relação do espaço periodontal, né, do espaço biológico nos dentes. Então, no dente ficou estabelecido que o espaço biológico é a distância entre a crista óssea e a junção cemento-esmalte, que vai ter, em média, 2 milímetros de extensão de espaço, 1 milímetro conjuntivo e 1 milímetro do pipete adicional. E nós temos mais, em média, 1 milímetro de sulco. Então, existe, da margem da gengiva até a margem da crista óssea, em média, uma distância de 3 milímetros. Por isso, que na implantodontia ficou estabelecido que o posicionamento vertical ideal dos implantes é que ele fique com um topo 3 milímetros acima do zênite da gengiva. Então, 3 milímetros acima do ponto mais alto da gengiva, porque é uma medida que vem da periodontia. Com essa distância, a gente respeita o lado biológico e, ao mesmo tempo, tem uma boa distância para estabelecer o perfil de emergência com as coroas. Então, na literatura, fica aceitável até uma distância de 4 milímetros do topo do implante até a margem da gengiva. Então, aí, eu defino o meu posicionamento vertical. Nós vamos discutir bastante isso aqui no trabalho do Palimosca, que tem uma filosofia diferente em relação a esse posicionamento vertical. Bem, deixa eu ficar para cá por causa da câmera ali, né? Então, no posicionamento mesodistal, também existe uma preocupação qual é a posição ideal do implante, principalmente quando estou pensando em casos unitários, e manter uma distância certa do dente adjacente. Por quê? Porque na interface entre a conexão e o implante, sempre vai ter um microgap. Então vai ter sempre uma lâmina de biofilme, independente do tipo do implante. Nós vamos discutir mais na frente que pode ser menor esse gap, ou um pouco maior, mas o fato é que ele vai existir. E isso vai ter uma lâmina de biofilme. Se tem uma lâmina de biofilme, vai ter um infiltrado inflamatório que vai levar uma perda óssea horizontal, em média, segundo o trabalho do Tarnow, de 1,3 milímetros. Então, se eu estou pensando em preservar a papila de uma coroa unitária de um implante, eu tenho que respeitar essa distância de ser no mínimo 2 milímetros
do dente adjacente, para que eu não leve uma perda óssea horizontal da crista óssea do dente adjacente. Então essa distância passa a ser muito importante no caso unitário. Quando eu penso em 2 implantes, a situação já fica mais complicada. Porque se eu tiver que extrair esse dente, por exemplo, eu já passo a não ter mais a situação de uma crista óssea com o espaço biológico situado acima da crista óssea, com todas as fibras de colágeno supraóssea dando sustentação a essa papila, se eu extrair esse dente, e aí eu vou perder essa crista óssea, e é o que nós falamos que é a situação mais difícil no lâmina de biofilme, é o espaço biológico se posicionar apical à interface de conexão no implante. Muito bem, vamos dar sequência. Bem, mas nós sabemos que a grande diferença quando compara espaço biológico entre dente e implante está mais na faixa de conjuntivo. Porque enquanto no dente eu tenho vários feixes de fibras de colágeno em várias direções, né, as fibras de Sharp, no implante eu só tenho 2 feixes de fibras, sempre paralelas ao implante, ou no sentido transversal, ou circulares, né, como se fosse uma pulseira abraçando o implante. Eu não tenho feixes de fibras direcionadas ao implante, com inserção no implante. Essa é uma diferença muito importante quando a gente pensa, discute espaço biológico, entre implante e dente, a faixa de conjuntivo, porque o epitélio juncional é muito parecido. A diferença de epitélio juncional de implante para dente é porque o implante vai ser sempre mais longo. Mas a faixa de conjuntivo, a distância é em média de 1 milímetro, é igual ao de dente. O que muda muito é a parte de vascularização, de feixes de fibras de colágeno, porque em implante a faixa de conjuntivo é mais um tecido de cicatrização. Muito bem. Então, com isso, em implante, como eu tenho uma tendência do espaço biológico se posicionar mais apical, e hoje a gente tem, e vou mostrar isso mais na frente, como, de certa forma, iludir essa resposta do espaço biológico, a tendência do espaço biológico se posicionar mais apical interface conexão implante vai levando as fibras de colágeno supraóssea, e aí eu tenho uma situação que eu preciso, na prótese unitária, preservar muito o dente adjacente. Por isso a gente costuma dizer nos nossos cursos, na minha aula, quando eu tenho que colocar um implante no incisivo central, por exemplo, a coisa que mais me preocupa é saber se os dentes adjacentes houve perda de inserção. Porque se não teve perda de inserção nos dentes adjacentes onde eu vou colocar o implante, eu sei que ali está preservado todo o espaço horizontal do dente, e isso vai me dar garantia de manutenção de papila desde que esse implante fique em uma posição correta. Muito bem. Outro ponto importante no posicionamento dimensional está no sentido vestíbulo palatino. Esse trabalho do Peng é muito interessante, que ele mostra que quando o implante tem uma abordagem mais palatina, existe uma possibilidade de ter até um crescimento mais coronário dessa mucosa. Ao contrário, quando ele está mais para vestibular, acontece uma recessão. Isso nós sabemos, quem trabalha com implante, que é um fato. Então, o posicionamento vestíbulo-palatino passa a ser muito importante nas colocações dos implantes imediato pós-extração. Ter uma abordagem mais palatina do implante, e aí eu considero esse artigo do Kahn, ele fez uma classificação do posicionamento da raiz dentro da maxila como um artigo de um diagnóstico diferencial muito importante na decisão de colocar um implante imediato pós-extração ou não. Porque, na verdade, se eu tenho que fazer uma abordagem mais palatina, o ideal é estar na classe 1 do Kahn, onde a raiz está mais afastada da cortical palatina. Então, eu tenho aqui uma margem de osso entre a raiz e a cortical palatina, possibilitando fazer esse tipo de perfuração. Ao contrário da classificação 4, tipo 4 do Kahn, onde eu estou com a palatina, toda a cortical palatina, toda em contato com a raiz, e eu não tenho uma espessura de osso palatino para fazer uma abordagem palatina. Muito bem. Então vamos falar agora um pouco, como eu falei antes, estou passando um pouco, pensando dentro do objetivo, esses 4 primeiros tópicos, que a gente vai se aprender bastante no último tópico. Bem, outro ponto importante para discutir é o defeito da cortical óssea vestibular, né, no sentido de indicar ou contraindicar o implante imediato para a extração. Nós sabemos que quando a gente faz uma extração,
se houver perda dessa cortical vestibular e ela de alguma maneira não for tratada, fatalmente vai ter um colabamento. E isso é um complicador muito grande estético. Então é preciso saber como tratar para manter esse contorno vestibular. E na literatura nós vamos encontrar vários trabalhos, uma tentativa de classificar essa perda óssea do vestibular, né, e aí contraindicar ou indicar o implante imediato pós-extração. Esse trabalho, a classificação do Tarman, de 2007, que eu considero uma classificação extremamente simples, mas que eu coloco aqui só para mostrar qual é a importância dessa cortical vestibular. O Tarman dividiu em 3 tipos de defeito da cortical óssea vestibular. O tipo 1, ele considerou a situação ideal, onde aqui a cortical óssea está presente, vestibular, e a mucosa vestibular também está presente. O tipo 2 é quando a mucosa vestibular está presente e o osso, a cortical óssea vestibular, não está presente, está ausente. E o tipo 3 é quando já houve perda, recessão da mucosa e perda da cortical óssea vestibular também. E aqui, no texto trabalho do Tarman, ele indica o implante apenas para o tipo 1. Ele chega a mencionar no artigo que o tipo 2 tem indicação quando essa perda óssea vestibular é de 5 milímetros, 6 milímetros. Mas não dá uma definição muito clara disso aí. E isso fica muito complicado, porque se a gente for também com a classificação do Anthony Scler, de 2003, no livro dele, ele já se preocupa em enviar uma classificação considerando a largura do defeito ósseo vestibular, que é o que a gente encontra normalmente, né? Porque se a gente pode classificar esse defeito da cortical óssea vestibular como largo ou estreito, no sentido metrodistal, ou raso ou profundo, no sentido ápico coronário. Na verdade, esse defeito não me preocupa no sentido ápico coronário, mas sim no sentido horizontal, a largura desse defeito. E aqui o Scler, ele coloca que quando essa largura do defeito está dentro de 1/3 da distância metrodistal, tem uma indicação boa para o implante imediato para a extração, porque eu tenho ainda paredes da cortical óssea vestibular remanescente dando sustentação. Isso, é claro, se eu considerar que meu implante vai ficar mais palatino, como é a abordagem cirúrgica que tem que ser. Essa foto é uma foto antiga, né, um caso que na época a gente rebatia retalho para os implantes imediatos com a extração, e simula uma situação que eu tento transportar para essa imagem. Vamos imaginar aqui um defeito como esse, que eu tenho parede óssea vestibular remanescente distal e mesial, o implante está numa posição mais palatina, o que nós consideramos como o implante está embutido dentro do defeito. Eu tenho paredes remanescentes protegendo a rosca do implante. E se eu não rebato o retalho, eu tenho uma situação muito favorável de estabilizar esse coágulo, que é um defeito favorável, e isso é muito bom para a recuperação. Ao passo que, se eu rebater o retalho para tratar um defeito como esse, eu posso estar adicionando complicadores, né? Tudo bem? Bem, então vamos para o fenótipo periodontal, que é outro ponto também bastante discutido na literatura, a questão do fenótipo periodontal como um fator importante na manutenção ou não da mucosa vestibular. Nós sabemos que um fenótipo fino existe uma predisposição muito maior para as recessões. Já o fenótipo espesso é um tipo de mucosa que se mantém com mais facilidade as agressões. Então nós sabemos também que, voltando aqui para esse gap, que o fenótipo é a genética mais influência do meio externo. Então eu posso alterar esse fenótipo. O importante é ter procedimentos que a gente possa manter esse contorno vestibular. E aí a gente vai para a literatura. Esse trabalho do Tarman é interessante, porque o Tarman pegou 4 grupos de pacientes com implante imediato pós-extração. No primeiro grupo, ele só colocou cicatrizador e não preencheu esse gap aqui com nada. Extraiu, colocou o implante, um cicatrizador e não fez nada. No outro grupo, ele colocou um provisório imediato. No terceiro grupo, ele colocou um cicatrizador, mas preencheu o gap com uma hidroxiapatita reabsorvível. E no quarto grupo, ele colocou um provisório e preencheu com uma hidroxiapatita. A conclusão do trabalho é que o preenchimento do gap com hidroxiapatita no momento da extração, sem retalho,
com cicatrizador ou provisório imediato resultou em pouca mudança do contorno vestibular. Portanto, é aconselhável esse procedimento na preservação do mesmo. Então, na nossa clínica, no nosso curso, o nosso protocolo é sempre preencher esse gap com uma hidroxiapatita reabsorvível. Tem um outro trabalho do Grunder, também interessante, que ele dividiu em 2 grupos de 12 pacientes cada grupo, e num grupo ele fez, envelopou conjuntivo, sem reparo, tunelizou, criou espaço, envelopou o conjuntivo, e no outro grupo ele não colocou conjuntivo. Então, um acompanhamento de 6 meses. No grupo que ele não colocou conjuntivo, ele teve perda de volume de 1 milímetro, com máximo, mínimo 0,25 e máximo até de 2 milímetros desse contorno vestibular. E no grupo que ele colocou conjuntivo, ele praticamente não teve perda, teve até ganho de contorno vestibular. Então nós temos essas 2 situações que a literatura mostra que é um bom recurso, são bons recursos para poder a gente preservar a cortical vestibular. Então, nosso critério para os procedimentos clínicos no fenótipo espesso é preencher o gap com uma hidroxiapatita. Pronto. Fenótipo espesso, preencher o gap com cicatrizador ou com provisório, a gente já tem uma possibilidade muito boa de preservar esse contorno vestibular. E no fenótipo fino? No fenótipo fino eu vou envelopar um conjuntivo e preencher também com hidroxiapatita. Eu procuro fazer as 2 situações. Por quê? Porque no fenótipo fino, antigamente eu só colocava a hidroxiapatita e com todas as hidroxiapatitas reabsorvíveis sempre vão ter algumas partículas que são muito densas que não são reabsorvidas. E no fenótipo fino, como é bastante vascularizado, tem pouco colágeno, mais fibras elásticas, essas partículas mais densas podem ter reação de curva estranha. Então, por isso que eu prefiro, às vezes, colocar primeiro o conjuntivo, envelopar o conjuntivo, e depois de preencher com uma hidroxiapatita. Bem, agora a gente entrou aqui num tema que eu me propus a falar um pouco mais nessa aula. Customização do abate. E aqui fica, eu dei essa aula também na Protimplante, que estou vendo que o Davi Arari está aqui comigo aqui, nós tivemos essa aula alguns meses atrás, e nós fizemos várias enquetes nessa oportunidade, foi muito interessante. Eu conversei com o Patrick, até sobre essa que ele ia fazer, toda essa enquete, eu sei que tem o pessoal, está todo mundo aí assistindo online, de você acha que o tipo de plataforma do implante deve ser incluída nessa lista de fatores determinantes da estética? Eu botei 5 fatores. O primeiro fator foi o procedimento cirúrgico, se rebate retário ou não. O segundo, o posicionamento dimensional do implante. O terceiro, o diagnóstico do efeito da cortical vestibular. O quarto, o diagnóstico do fenótipo periodontal e como tratar o fenótipo periodontal. E o quinto, a customização, a personalização da abate. Então, eu queria saber de todos também se ele acha, através de sim ou não, se a plataforma do implante, sendo hexágono externo, hexágono interno, como nossa, pode ser considerado um fator determinante nessa estética. Daqui a pouco o Patrick vai me passar essa informação. Bem, então vamos falar agora das plataformas do implante, e eu vou falar aqui rapidamente das possibilidades de customização dos abatimentos. Então, nos implantes hexagonais, quando a gente fala em implantes hexagonais, a gente fala incluindo hexágono externo e hexágono interno. Tá? Nos implantes hexagonais, eu tenho a possibilidade de personalizar uma conexão através do sistema CAD/CAM, que está bastante difundido, pelo Rotino, que é uma situação extremamente favorável quando a gente pensa em personalização de abate, ou através do núcleo, uma conexão de plástico calcinável, que eu posso fundir com metal cerâmico, aplicar cerâmica na parte transmucosa, submucosa, respeitar o festonado gengival, trazendo o ombro próximo da margem da gengiva, respeitar as concavidades, convexidades, também é uma possibilidade de customização de abate. E a terceira opção, nos implantes hexagonais, que eu estou falando, por enquanto, tá? Eu tenho também as conexões pré-fabricadas, retas, desde que elas tenham uma altura de cinta, um ombro de 5, 6 milímetros, do ombro do topo do implante,
e perfil de emergência para 5, 6 milímetros. Quer dizer, eu tenho um volume de metal, onde eu posso estabelecer meu ombro, respeitando também o questionário gengival, tirar a convexidade, onde não me interessa a convexidade, me interessa a concavidade, e com isso eu estou fresando um abate pré-fabricado e personalizando esse abate. Então, nos implantes hexagonais, eu tenho essas 3 opções, né, que essa aqui é uma situação bem caseira, vamos dizer assim, que está no dia a dia dos profissionais que trabalham com os implantes hexagonais. Bem, e eu também tenho nos implantes hexagonais a possibilidade de trabalhar com a plataforma switch. E que aqui, de fato, o Cone Morse é um ponto bastante interessante no Cone Morse, o conceito de plataforma switch. Bem, onde está o problema com as diferentes plataformas dos implantes? Eu vou falar mais do Cone Morse. Bem, quando a gente fala do hexágono externo, é importante a gente sempre lembrar, que eu imagino que tem os nossos alunos que estão vendo online, gente que está começando na contabilidade, tem gente com bastante experiência. É sempre importante a gente ressaltar que o hexágono externo, padrão do Landmark, que é o standard, é esse. 0,7 milímetros de altura e 2,7 milímetros de largura. Esse dispositivo, ele foi desenvolvido com a intenção de adaptar aqui uma chave de boca e a parafusar o implante no alvéolo cirúrgico. Esse tipo de hexágono, ele não foi desenvolvido para ser um dispositivo antirrotacional das próteses unitárias. Não tinha esse objetivo, porque nos trabalhos, nos estudos iniciais do Landmark, os pacientes selecionados para o implante era somente paciente dentado total, com as próteses múltiplas. Então não havia nenhuma necessidade de ter um dispositivo antirrotacional, que é imprescindível para as coroas unitárias. Então, esse tipo de desenho de implante não foi feito para as próteses unitárias. Mas acontece que quem começou a fazer implantes no início da década de 90, como nós começamos a fazer, ou até mesmo no início da década de 2000, com certeza trabalhou muito com os implantes hexagonais, principalmente aqui no Brasil. Porque eram os implantes que nós tínhamos acesso. Eu comecei a fazer implante com as estereóis. Depois a gente foi para a Nobel. Então, nessa época, os implantes, no início, lá, no 91, 92, eram os implantes com hexágono externo. Bem, esse caso é um caso de 2004. O paciente perdendo 21, foi feita a extração, um caso favorável de manutenção da corticócea vestibular, colocação do implante provisório imediato, e 11 anos depois, a gente pode ver aqui que a estética rosa foi preservada. Um implante de hexágono externo, numa época que era um implante que a gente trabalhava. Um outro caso, esse caso eu tenho um carinho muito grande, que foi de 1999, quando a gente estava começando a discutir os provisórios imediatos. Nessa época não tinha carta imediata ainda. E foi o primeiro caso que eu e Davi Arari, nós trabalhamos juntos, eu fiz a parte cirúrgica, Davi entrou e fez o provisório imediato, levamos 2 horas fazendo esse caso. Numa época a gente estava ainda cheio de dedos para esse procedimento, com muito mais dúvidas. Não sei se a gente tinha mais dúvidas naquela época ou se agora, sabe? Mas dúvidas diferentes. E o paciente com reabsorção radicular do 11, esse paciente na época tinha 19 anos, foi feita a extração, aqui já sabia desse posicionamento vertical do implante, 3 milímetros, 200 da mucosa. O Davi entrou fazendo o provisório, e o paciente sumiu do consultório, ficou com o provisório 5 anos, 6 anos, né, Davi? E depois o Davi acabou botando um trabalho definitivo, e 16 anos depois, no caso de hexágono externo também, eu sempre brinco muito também, falo que essa puta que eu acho que ficou segurando o implante, como uma estaca para o implante, mas o fato é que 16 anos depois, a gente também tem aqui uma situação ainda bastante favorável para a manutenção dessa estética rosa. Esse caso também é um caso de 2000.
numa época que a gente cometia a loucura de, quando tinha perda óssea vestibular como essa aqui, abrir retalho e fazer enxerto. Hoje, eu considero isso totalmente inviável. Se eu estou pensando em fazer retalho, eu prefiro, se eu estou pensando em fazer rock, eu prefiro extrair, esperar 6 semanas, para depois estar com o tecido cicatrizado, fazer o meu retalho e trabalhar com rock. Não no momento da extração, mas ainda numa época, 15 anos atrás, uma época que a gente não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Então aqui nós abrimos um retalho, colocando enxerto, uma membrana não reabsorvível da Coretex, né? E sutura, 8 meses depois da colocação do implante. E aí, 5 meses, 6 meses depois, fazendo a reabertura, aqui já manipulando o tecido, envelopando o conjuntivo, o cicatrizador, enfim, um provisório fazendo o condicionamento tecidual, tentando definir o perfil de emergência no provisório, e o trabalho já concluindo com a prótese, nós saímos dessa situação, porque uma situação como essa, perdendo um pouco da papila aqui mesial por conta desse retalho. E mais um caso que, 15 anos depois, também eu tenho aqui uma estética ainda favorável. E numa situação bastante diversa em termos de perda óssea e rebatendo retalho. E os 3 casos que eu estou mostrando aqui com exame externo. Esse caso é interessante, que esse paciente também não veio, paciente de 18, 19 anos, tinha 18 anos na época, e ele, quando apareceu no consultório no princípio do ano, eu vi que aonde a coroa, né, vamos observar aqui a coroa no dente 21, aqui o dente 21, como ele teve ainda crescimento da maxila, porque é um paciente que tinha 18 anos, quando nós colocamos o implante, né, os dentes projetaram mais para vestibular, mas a coroa do implante ficou. E também o antagonista também dele também ficou mais mineralizado. Então, em algum momento, esse implante, essa coroa, ficou até sobrecarregada, teve até uma sobrecarga em função dessa alteração da maxila. E mesmo assim, se manteve aí durante 15 anos, a gente vem acompanhando e vem se mantendo 15 anos. Bem, mas por que eu estou mostrando esses casos? Estou mostrando esses casos porque eu fico muito satisfeito e feliz de ver que, quando a gente começou a trabalhar lá na década de 90, que a gente não tinha essa discussão ainda, apesar de que já havia o polimorse, daqui a pouco eu estou entrando no polimorse, mas era o que a gente tinha aqui no Brasil, os implantes com exame externo. Hoje, é claro que na minha clínica particular, eu não uso mais os implantes de exame externo para poder trabalhar nos meus casos unitários. Porque hoje eu tenho, os fabricantes me dão uma opção de implantes com desenhos exclusivos, né, para ser um dispositivo antirrotacional, o que favorece muito as coroas unitárias. Então não tem sentido usar implante exame externo para os casos unitários. Mas com isso eu vou eliminar o exame externo, ou banir o exame externo do mercado? Eu não acredito que não. Eu acho que o exame externo dá boa indicação para as próteses múltiplas, esprintadas. O tipo PF3 da classificação do LICH, as próteses do tipo protocolo, tem uma indicação muito importante ainda, porque nós temos na literatura, as próteses do tipo PF3, ela pode ser feita com UCA, vindo direto do topo do implante, ou com um intermediário, né, no Staticone, enfim, cada fabricante tem lá o nome para o intermediário, ou os implantes monobloco, como no Daniel Dente tem um GT. Nós, no nosso protocolo, na nossa escola, a gente trabalha com esse tipo de prótese, tipo protocolo, com UCA ou monobloco, e com os implantes exame externo. Para a prótese do tipo PF3 inferior ao protocolo, a gente vem utilizando na nossa escola os implantes da Neodente, o Titamar GT, que já vem com o topo do implante como se fosse uma cabeça de intermediário, um implante de um monobloco só. Eu acho esse implante muito interessante. O problema desse implante é que ele exige um bom paralelismo dos implantes. Ele não permite muito divergência desses implantes. Para quem trabalha com, não tem essa preocupação de botar os implantes paralelos, os implantes mais divergentes, aí a melhor opção é vir com um intermediário. Mas na nossa filosofia de trabalho, a gente procura sempre colocar os implantes na região anterior da mandíbula, dando o melhor paralelismo possível. Então, com isso é possível trabalhar tanto com UCA como monobloco, como por exemplo esse caso. Um paciente numa situação como essa, trocando a prótese, fazendo a guia multifuncional, né?
E aí, com a guia multifuncional fazendo o primeiro registro da dimensão vertical, está vendo sempre que a gente vai começar um protocolo inferior, nós começamos o planejamento para 5 implantes na região pré-mentoniana. A primeira perfuração é sempre na linha média, porque a linha média é o único ponto aqui que me dá a relação mesodistal e vestíbulo igual, porque quando eu coloco o primeiro pino, eu peço ao paciente para fechar a boca, eu tenho a linha média do arco superior do antagonista para definir se eu estou mais para mesial ou mais para distal. Eu defino o meu posicionamento e vejo também se o pino de paralelismo está dentro do arco do antagonista, e eu defino o meu posicionamento vestíbulo palatino. Defini a primeira perfuração, eu vou para a perfuração mais distal, sempre localizando o forame mentoniano. Todas as vezes que tem aqui aluno aqui na especialização, sempre que nós vamos fazer um protocolo inferior, nós vamos localizar o forame, lado direito e lado esquerdo, porque no implante mais distal eu preciso enxergar o forame para definir de 3 a 5 milímetros mesial ao forame, para ter um implante mais distal possível. E aí eu continuo com a sequência das perfurações, colocando os implantes GT, anel dente, unindo o transfer de moldeira aberta para vir com a guia multifuncional, fazendo a transferência dos implantes e os implantes no bom paralelismo, e aí já com o protocolo provisório imediato, que a gente coloca sempre 2 dias depois do nosso curso de especialização. A sociologia foi feita pelos alunos Ludmila, Osmar e Tereza, orientado pelo professor Fabiano Malafaia, e no protocolo superior a gente vem utilizando os implantes cônicos, né? Nosso protocolo, os implantes cônicos com uma cinta metálica, que é outro ponto também que tem uma tendência hoje entre os fabricantes de colocar o tratamento de superfície até o topo do implante. Eu, particularmente, acho muito interessante isso. Mas para algumas situações, não para todas as situações. Tem situação clínica que pode ser interessante deixar esse topo do implante com metal polido acima da crista, por exemplo, num protocolo superior. E o implante cônico a gente utiliza sempre em um osso de baixa densidade, porque nós sabemos que tem um travamento muito melhor do que os cilíndricos, os implantes cônicos, e a gente deixa o colarinho polido acima da crista, quando está planejando próteses múltiplas, do tipo PF3. É importante isso. Então, nesse caso, por exemplo, também feito na escola, aqui nós decidimos depois fazer uma perfuração mais anterior, e ficou aqui uma situação que não é favorável, com uma incisão relaxante em cima da perfuração, sendo feito pelo aluno, buscando a primeira perfuração a chave de canino, que é importante também, a gente, quando está planejando os protocolos, definir esse posicionamento do lado direito, do lado esquerdo, buscando a chave de canino, para ter a referência, né, mesodistal, e aí dando o paralelismo dos implantes, né, buscando esse paralelismo, e aqui já posicionando os implantes com o colarinho acima da crista. E então, no nosso protocolo do INPUT 5, com os implantes hexágono externo, né, nós vamos usar para o protocolo inferior, a gente usa o Titamax ou o Titamax GT da anel dente ou o Titamax EX da anel dente, dos protocolos inferiores. A gente vem utilizando mais o Titamax GT, a gente tem tido bons resultados com o Titamax GT. E para o protocolo superior, a gente vem utilizando os implantes cônicos hexágono externo com o colarinho polido, em prótese de protocolo PF3 superior, prótese múltipla parafusada, P1, P2 também, e com implantes, quando tem interesse de ter um implante acima do nível da crista óssea. Acho que eu fui claro aqui, não sei se está tudo dentro desse protocolo nosso. Bem, então agora vamos começar a falar um pouco do sistema Cone-Morse. O sistema Cone-Morse, a gente sempre debate essa situação como um tipo de interface que tem uma biomecânica fantástica. Isso é indiscutível no sistema Cone-Morse. Bem, eu vou querer discutir no sistema Cone-Morse 3 situações que são bastante comentadas pelos professores, profissionais que são adeptos ao Cone-Morse, né? Que é a questão do selamento bacteriano,
a questão dos resultados estéticos periimplantares otimizados, né, a facilidade de conseguir esses resultados estéticos, e um baixo potencial para a perda óssea marginal. Então, esses são os 3 tópicos que normalmente eu vejo os professores que estão falando de colimorse dando ênfase maior. Então, eu quero discutir cada um tópico desse. O funcionamento bacteriano. Bem, esse é um trabalho do Binon, né, que um professor que publicou bastante sobre biomecânica na implante de 2000, que ele fala que a frequência do fluido infiltrado bacteriano através da interface do implante abátima é uma condição multifatorial, dependendo da precisão da união do componente, do grau de micromovimento entre os componentes e o torque final. Bem, na literatura, nós vamos encontrar vários artigos fazendo comentários sobre esse infiltrado bacteriano, comparando o colimorse com as outras interfaces. Esse trabalho, que é do... fora de foco aqui, que é uma análise, vai passar, Maria, enfim, que é uma análise do infiltrado bacteriano comparando o colimorse com hexágono externo. A conclusão desse trabalho que ele mostra que, muito embora ambos os sistemas exibiram contaminação bacteriana, então no colimorse teve contaminação bacteriana, o colimorse, o sistema usado colimorse nesse estudo ofereceu um melhor selamento bacteriano do que o hexágono externo. Deixa eu pegar aqui esse artigo que não estou. O trabalho não dá. Mário Eduardo. Acho que é Mário Eduardo. Desculpa se eu estiver falando o nome do autor errado. Acontece que aqui, quando ele compara colimorse com o hexágono externo, a conclusão é que o colimorse tem um selamento bacteriano melhor do que o hexágono externo, mas tem. Há outro trabalho, deixa eu voltar aqui, que é um trabalho também in vitro, na investigação desse infiltrado bacteriano nos implantes de hexágono interno, aqui já está comparando hexágono interno, e colimorse. E a conclusão desse trabalho é que os dados suportam que não houve, estatisticamente, significância na diferença entre o hexágono interno e o colimorse, no infiltrado bacteriano. Mas se a gente for para a literatura, a gente vai ver que a maioria dos trabalhos falam que o colimorse tem um selamento, um menor grau de infiltrado bacteriano do que o hexágono interno e o hexágono externo. Mas eu sempre discuto a mesma coisa na questão da biossegurança. Né? Você chega num campo, se eu botei a mão ou se eu botei só o dedo. Quem contaminou mais, quem contaminou menos? O fato que contaminou. O grau de contaminação, será que está sempre relacionado com o grau de infiltrado? O fato que existe um infiltrado. E mais importante, qual o significado clínico disso? Vamos caminhar que a gente vai discutir um pouco isso mais na frente. Bem, nós estamos falando de colimorse. E o colimorse é um tipo de interface que existe desde o início da década de 80. Isso aqui eu peguei do site da Strauma, que fala que o ITI, que é um grupo de estudo que deu suporte para a Strauma, foi fundado em 1980 pelos professores Schroeder e o Strauma, o Dr. Strauma. Então, a Strauma existe desde o princípio de 80, a Ampulus começou a ser fabricada em 1985. Então, o colimorse não é novidade. O colimorse já é um tipo de interface que existe desde a década de 80. Então, isso aqui já é uma coisa muito bem estudada e com uma base na literatura muito forte, esse tipo de interface. A novidade é isso aqui. A novidade é o que nós estamos chamando aqui de colimorse indexado. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Em que sentido? No tipo de interface. O colimorse é chamado de solda fria, porque tem um imbricamento de duas superfícies, um total imbricamento. É quase como se fosse um monobloco.
Já o conimorse indexado, ele tem parafuso passante e tem gaps internos entre a parede interna do implante e a conexão. Isso não tem nada a ver com isso aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, fixassem esses gaps que existem aqui na interface interna da parede do implante com o componente protético. E fixasse essa imagem de um conimorse tradicional, solda fria. A gente vai mais no fim da aula, mais no final, voltar para esse assunto. Então, a novidade é o conimorse indexado. Bem, então, nós vimos que o instalamento bacteriano, no conimorse tradicional, ele é bastante interessante, porque ele é bem menor, mas existe. Então, esse filtrado inflamatório vai existir. E vamos falar agora dos resultados estéticos pré-implantares otimizados pelo conimorse, né? Bem, o que nós sabemos também, quem trabalha com implante há algum tempo, sabe que no conimorse tradicional, o solda fria, o grande problema dele são os componentes protéticos. Porque existe uma limitação nesses componentes protéticos, uma vez que eu tenho conexões que são imbricadas no implante e que eu tenho uma dificuldade maior de transferir isso para o laboratório e trabalhar, fresar essas conexões fora da boca, né? Diferente dos implantes conimorse indexado, dos implantes hexagonais, que eu tenho a possibilidade de moldar, transferir para o modelo de trabalho o posicionamento do implante e trabalhar no laboratório fora da boca. Então, a questão principal no conimorse, que é a desvantagem, somente em termos de estética, desvantagem entre aspas, no conimorse tradicional, está nos componentes protéticos. Já no conimorse indexado, como ele é parafuso passante, não tem esse imbricamento, eu tenho, na maioria dos fabricantes, basicamente, dois tipos de conexões, que eles chamam de amunhão anatômico, né? Que ele tem já o ombro estabelecido respeitando o festonado gengival, e tem o munhão universal. O munhão anatômico, pelo menos com quem eu conversei, que trabalha com os implantes conimorse, não é um tipo de munhão muito utilizado, porque se precisar refazer o preparo, né, nós estamos falando de implante imediato com a extração. Se houver alguma recessão dessa mucosa, como a parte mais apical, submucosa, é bem mais estreito que a parte do ombro, se eu tiver que aprofundar o preparo, eu vou entrar numa área retentiva. E aí já começa a complicar. Então, o munhão mais utilizado, quando eu estou pensando em estética, é esse munhão universal. Que esse munhão universal, como ele é parafuso passante, eu posso moldar o implante, porque ele tem um hexágono aqui interno, que me dá o posicionamento correto da conexão. Eu posso moldar o implante, no laboratório fazer um coping de zircônia, que vai ter um link aqui, vai ser cimentado nesse munhão, e depois construir a coroa. Então aqui é uma situação muito favorável em termos de estética, no conimorse indexado, porque eu tenho uma possibilidade de personalizar uma conexão, fazer uma conexão trimetal e tudo mais. Bem, mas então eu tenho uma diferença aqui, quando eu falo em customização de abatement, porque nos implantes hexagonais eu tenho essas três opções, do CAD/CAM, do sistema CAD/CAM, com URCA ou com uma conexão pré-fabricada. No conimorse, por exemplo, o meu dente, que é a líder do mercado em conimorse, ela não tem sistema CAD/CAM zircônia para os implantes conimorse indexados. O sistema CAD/CAM é só de titânio. Então, se eu precisar, dentro da Neodente, né, do anúncio fabricante, não sei se a Astralma já está com o sistema CAD/CAM em zircônia, não tenho certeza, mas até pouco tempo não tinha também. Mas como eles estão vindo para cá mais forte, pode ser que já tenha. Então, se eu estou querendo fazer uma conexão do sistema conimorse indexado free metal, eu tenho que partir para esse procedimento. Um munhão universal, construir um coping que vai ser cimentado nesse munhão, que aqui vai ter o festonado para vir, que é essa situação aqui, para depois cimentar minha coroa de zircônia. Tá? Bem, esse munhão universal, que é um munhão bastante utilizado no conimorse indexado, ele é um munhão que ele tem, essa é uma parte bastante interessante que eu gostaria de chamar a atenção para isso. Tá?
ele tem alturas que vai de 0,8 a 5,5 milímetros. Que altura é essa? É do topo do implante até a margem da conexão que abre do ombro, na margem de válvula. Eu tenho a possibilidade de ter essa conexão com esse pescocinho aqui de 0,8, menos de 1 milímetro, até 5,5 milímetros de comprimento, de extensão desse ombro. Esse 0,8 ele foi desenvolvido para quando o conimorse, esse implante, fica numa posição mais coronária. Então, eu tenho dentro do fabricante, a maioria dos fabricantes tem esse componente, um componente que me dá lá 0,8 milímetros de altura. Eu acho que isso deveria ser, eu vou mostrar, banido. Esse tipo de conexão não deveria ser feito. Porque eu sei que quem faz o implante conimorse está fazendo algo, mas o implante foi mal posicionado. Ele está muito coronário para esse tipo de conexão. Porque quando eu venho aqui no catálogo e vejo que tem conexões com alturas de 0,8 a 5,5, na verdade, deveria ter no manual, ou quem está treinando no aluno, olha, coloca o implante numa profundidade para você usar pelo menos 2,5. De 2,5 para 5,5. Porque o 0,8, você está criando um micro gap entre a conexão, a coroa e o topo do implante, é 0,8 milímetros. Infelizmente, eu tenho recebido no meu consultório de fracasso, a minha especialidade é implante, eu vejo com os colegas que a gente recebe pacientes, às vezes, com fracasso estético de outros implantes, enfim, a gente fica rodando às vezes no consultório. E eu vejo com uma certa frequência esse tipo de situação, que é um erro de posicionamento do implante conimorse que ficou mais coronário. Então, esse componente ele foi desenvolvido para, quando o implante for posicionado erradamente mais coronário, eu utilizar esse componente. Mas, além disso, então, nós estamos discutindo essa altura. A altura do ombro ao topo do implante. Esses componentes, da maioria dos fabricantes, do conimorse indexado, a largura desse componente, quando ele sai do topo do implante, ele é 2,8 milímetros para todos os implantes. Se eu tenho implante 4.0, 5.0, ele sai do topo do implante 2,8 milímetros. E aqui também eu faço um comentário de um questionamento. Por exemplo, se eu estou no rebordo de visão A, isso eu acho muito interessante, porque eu vejo pouco essa discussão. Estamos discutindo prótese, nós não estamos discutindo implante. Se eu estou no rebordo de visão A, que é um rebordo que tem na classificação do NICHE mais de 6 milímetros de largura, neste palatino, nesse tipo de rebordo, o eixo axial do rebordo coincide normalmente com o eixo axial da coroa. Essa linha verde aqui, olha. Então, no rebordo de visão A, eu tenho o eixo axial do rebordo no mesmo eixo axial da coroa. Uma situação favorável. Então, se eu coloco o meu implante conimorse, se eu tenho uma boa profundidade, esse pescocinho 2,8, eu vou ter uma coroa, tudo bem. Está infraósseo, mas está ótimo. Mas se eu vou para um rebordo de visão B, a coisa já muda. Porque num rebordo de visão B, aqui no rebordo de visão A tem esse eixo de inserção. Já no rebordo de visão B, o eixo de inserção que estava no rebordo de visão A, agora no rebordo de visão B, ficou mais palatino. O implante ficou mais palatinizado. Mas o eixo de inserção da minha coroa continuou aqui. Quando eu vou reabilitar e coloco essa coroa, eu não posso ter a coroa da mesma dimensão do rebordo de visão A, porque senão, excelente, a coroa vai ficar mais palatinizada. Né? Imagina, eu não vou devolver o contorno vestibular, o espaço corredor. Eu preciso fazer uma coroa com um volume maior, quer dizer, fazer um sobrecontorno, um cantilever anterior. Isso vai acontecer em qualquer implante. Mesmo que seja um implante hexágono externo, hexágono interno, um rebordo de visão B, eu vou precisar de fazer um sobrecontorno dessa coroa. Mas num
No colimorse indexado, como eu saio 2,8, eu tenho uma distância muito grande da cervical da coroa do topo do implante. Eu fico com uma coroa muito em cela. Se esse implante, por acaso, ficar mais coronário, eu corro o risco da cervical da minha coroa ficar mais apical do que o topo do implante. Muitas das vezes, no recorte de Zombé, mesmo aprofundando esse implante, eu tenho uma relação de cervical de coroa com o topo do implante muito desfavorável. Aqui eu vou ter uma bolsa horizontal. Eu tenho um sulco horizontal. Isso lembra muito a periodontia, lesão de fuga classe 2, que você tem uma bolsa horizontal, que é uma situação parecida como essa. E essa discussão foi muito legal com o Márcio Martins, né, a gente conversando junto, que a gente discutindo essa situação. Então, em recorte de Zombé, se você quer usar um colimorse que vem de região principalmente estética e pré-maxila, que vai sair com a conexão 2,8, pense, então, em fazer algum tipo de ROG, transformar esse recorte em visão A, para você ter uma situação mais favorável. Eu vou falar depois, comparar com os implantes hexagonais. Então, quem determina o posicionamento do implante colimorse mais apical é o desenho do componente protético. Pelo fato dele ser 2,8 saindo do topo do implante, eu preciso que esse implante fique mais apical para que eu tenha um espaço de vir um efeito de emergência. Então, quem determina o aprofundamento do implante mais infraósseo é o desenho do componente protético. Então, o implante colimorse, ele precisa ficar mais apical. E aí eu faço uma pergunta. Existe osso-integração na seção transmucosa da conexão? Nessa seção aqui, onde tem crescimento ósseo coronário, está linda essa imagem, existe osso-integração nesse componente protético? Não. Não existe osso-integração no componente protético. Porque os trabalhos que a gente vê na literatura de cortes histológicos desse crescimento ósseo coronário, realmente é crescimento acima do topo do implante. Olha, aqui está a conexão, aqui está o implante, e aqui você tem um crescimento ósseo coronário. Mas não tem osso-integração na conexão, no componente protético. O que acontece aqui é um epitélio longo. A relação de epitélio longo e conjuntivo está bem interessante de observar. O trabalho do Cochrane, de 1997, isso é muito interessante, para a gente prender aqui um pouquinho a atenção. O que o Cochrane fez? Ele pegou, mediu a dimensão do epitélio juncional num implante sem função. Ele viu que tinha 1,16 milímetros. Depois de 3 meses de função, ele mediu também, tinha 1,44. E depois, 12 meses de função, 1,86. Então, o epitélio juncional, com o tempo, ele foi ficando mais longo. Já a faixa de conjuntivo, no trabalho do Hermann, seguindo uma metodologia parecida com o Quanta, só que ele mediu na faixa de conjuntivo, ele viu que no implante sem função era 1,36 milímetros. 3 meses em função, 1,01. E 12 meses, 1,05. Quer dizer, o conjuntivo, ele é uma medida constante, ele fica em torno de 1 milímetro. Mas o epitélio juncional, não. O epitélio juncional não é uma medida constante. E quem é que disse que, independente da plataforma do implante, está isento de uma periimplantite? Nem colimorse, nem exame interno, nem exame externo. A periimplantite, ela é uma condição que é inerente a essa situação, podemos pensar até um selamento melhor, uma adaptação melhor de tecidos, mas ela é uma possibilidade que precisa ser considerada. E quando eu tenho um implante que está numa situação muito infraóssea, se eu tenho uma periimplantite, se ele está muito infraósseo, a distribuição passa a ser muito mais importante. Aqui podemos ver esse caso. Esse caso é um caso interessante. A paciente chegou no consultório e apresentava uma situação
bem complicado, né, de fracassos, próteses unidas à dente, vários tipos de implantes diferentes, e aqui na região do 21, do 11, do 12 e do 13, tinha cone morse, estava mais apical, que é essa situação. Então, no planejamento, nós olhando, vimos clinicamente uma recessão grande, implantes com posicionamentos também não favoráveis, mas o fato é que onde estavam os implantes situados mais apical, que poderia ser exame interno, exame externo, ou cone morse, foi justamente onde teve a inflamação, teve uma destruição óssea maior. Então, aqui no primeiro momento, nós tiramos os implantes, deixamos cicatrizar, ficou um defeito considerável. E aqui nós partimos para um enxerto livre, né, para melhorar esse rebordo. Foi feita a extração depois do 21, do 22, já ficou uma situação mais favorável. E a reabilitação do paciente, né, do Jonabel, e desenvolvendo uma estética mais satisfatória do paciente, um planejamento protético rigoroso individualizado, unindo a prótese com implante, não implante a dente, enfim, saindo dessa situação, uma situação como essa. Esse é um paciente que chegou no consultório do Herval, o professor Herval Ramos, também com um implante com um problema de perda óssea testicular, já tendo fenestração da mucosa, um implante também cone morse, e que também com uma complicação estética maior. Então, a questão de ter problemas de peripartite, de perda óssea, ela pode acontecer. É importante a gente analisar essas possibilidades. Eu acho que o cone morse, com essa conexão 2.9, 2.8 de diâmetro, para uma situação onde tem pouco espaço mesodistal, por exemplo, no incisivo inferior, é uma indicação excelente. Porque aqui eu vou utilizar muito bem a questão da plataforma switch, onde eu não tenho um espaço mesodistal satisfatório, no caso do Márcio Martins, e é óbvio que esse tipo de implante, de conexão, também é possível conseguir estéticas muito boas. Então, existe uma indicação para esse tipo de trabalho. Mas tem que se fazer questionamentos em relação à indicação mais precisa. Aqui o Márcio Martins também conseguiu um resultado muito interessante trabalhando com implante cone morse indexado. Mas vamos voltar daqui a pouco para fazer algumas comparações. Tá? Eu não sei como é que está no tempo de aula, eu gostaria só de saber se tem. 1h10. 1h10, tá ótimo. Bem, então vamos falar um pouquinho do exame interno, para depois a gente fazer uma conclusão. Bem, no INCO, no nosso protocolo no 25, a gente, para casos unitários, a gente vem utilizando implante hexágono interno Empacil, os cônicos hexágono interno. Então, essa aqui é uma cirurgia feita pelos alunos na especialização, né, a extração de 1,22, a fresagem, né, a colocação do implante, um implante 3,5, cônico, preenchimento com a endoxapatita e um provisório imediato. Então, essa é uma situação que a gente procura utilizar na nossa escola, usando os implantes hexágono interno. Eu vim trabalhando com implantes hexágono interno já há alguns anos, há bastante tempo. No meu consultório, eu utilizo muito os implantes laterais, hexágono interno, e venho utilizando também alguma coisa Empacil ultimamente. Mas, basicamente, meus casos antigos são casos de hexágono interno, né? Tirando da década de 2000 e de 1990. Né? Eu usava o hexágono externo. Mas, por exemplo, esse caso, paciente perdendo 21, com fratura, já um processo inflamatório, uma recessão, né? Então foi feita a extração. Na extração a gente vê que já houve um colamento, quer dizer, eu já tive aqui uma perda da corticóide testicular, mas é importante no diagnóstico observar que ainda tem parede remanescente mesial e distal dessa corticóide testicular. Então é importante ter um posicionamento adequado, tirando o conjuntivo na técnica do Husler, né, a incisão única, a remoção do conjuntivo na região premolar. Esse conjuntivo também, a gente também tem o trabalho do CAN, né, dando as dimensões ideais desse conjuntivo. Eu vou deixar, depois no final da aula, vai ter um link no site, que eu vou deixar disponível no nosso site do INCO 25, esses artigos que eu estou citando aqui na aula. No final vai ficar projetado
esse site. Então, o conjuntivo, a gente preparou, tunelizando o conjuntivo, né, dividindo, criando um espaço, um túnel, para envelopar o conjuntivo entre a mucosa e a cortical remanescente vestibular, usando a técnica marionete, que a gente vai envelopando o conjuntivo. 3 pontos, né, 2 mais apicais e 1 mais coronário, para estabilizar bem esse conjuntivo, a área doadora. Algumas semanas depois, na remoção da sutura, a gente pode observar o volume ainda no pós-operatório, acompanhamento desse volume com provisório. Depois, já na fase de reabilitação da construção protética, como a gente trabalhou com enxerto conjuntivo, nós botamos uma espessura maior dessa mucosa, quer dizer, alteramos o fenótipo. Nós tivemos a possibilidade até de personalizar uma conexão em metal, por questões econômicas, paciente, mas uma conexão personalizada em metal, mas só tem uma boa espessura dessa mucosa, isso não vai ter problema. Então, uma conexão personalizada, um casquete metálico e o trabalho concluído, feito no laboratório do Silso, onde foi possível sair dessa situação, uma situação como essa, onde o Silso conseguiu fazer uma boa utilização dessa porcelana, desenvolvendo uma estética mais favorável. Esse caso é um caso interessante, que aqui eu quero começar a fazer uma discussão sobre a questão da manutenção de cristal ósseo. Esse é um paciente de 2002, um paciente jovem, né, tinha 19 a 20 anos, sexo feminino, moderno, reabsorção nos 2 centrais, já uma fístula, tinha uma pequena pedra óssea aqui entre o 11 e o 12. E um caso que, na época, a gente estava discutindo essa questão das conexões personalizadas. Ainda a gente não tinha um conhecimento real da conexão personalizada, né? Trabalhava muito conexões pré-fabricadas, duplas, mas sem esse conceito que nós temos hoje de uma conexão personalizada. Então, o planejamento foi fazer a extração dos implantes imediatos, de posicionamento dimensional. A ideia era colocar provisório imediato, mas num implante eu não tive uma ancoragem que me deixasse confortável em fazer o provisório imediato. Então nós optamos em colocar os cicatrizadores, preencher o gap com a hidroxapatita. Esse caso hoje eu colocaria conjuntivo, mas é um caso mais antigo, de 11 anos. Então, o aspecto radiográfico com os cicatrizadores, né? Observe que aqui já teve uma perda óssea por conta daquela fístula que tinha no 11. O acompanhamento, a gente pode observar com os cicatrizadores a manutenção dessa papila, fazendo a moldagem, e aqui eu cometi um grande erro. Vinha tudo dando certo. Quando chegou no momento da personalização da conexão, né, aqui nós não respeitamos os princípios básicos de uma conexão personalizada, que é respeitar o espaço anatômico, né? Eu não posso ter convexidade nas regiões proximais, porque o dente não é assim. O dente nas proximais ou é superfície plana ou tem concavidade. Convexidade é na vestibular ou na palatina, que eu tenho questionado, a gente fala. E aqui, quando nós personalizamos a conexão, quando nós colocamos as 2 conexões, nós estrangulamos essa papila, a isquemia. E aí, a gente teve uma perda dessa papila palatina, no momento da colocação da prótese. Mas observe a crista óssea onde está. Aqui eu estou com a interface, o implante de exame interno. A interface e conexão, o implante está aqui. E a crista óssea está na coronária. Numa situação até muito adversa, porque eu estou com as conexões mal feitas, ou mal confeccionadas, dentro do conceito de conexão personalizada. Caso feito em 2002, né? 2002, exatamente. O outro caso vai ser 2004. E aqui eu estou com a radiografia 2006, ainda com a preservação dessa crista óssea. 2003, a 2003 no caso, instalação dos implantes, 2006 e 2015. Então aqui ainda tem osso mais coronário, há uma situação que não teve tanto respeito, né, dentro do que nós conhecemos hoje de componente protético.
Eu vou mostrar agora um caso que é a nossa rotina na minha clínica. Quando eu estou numa situação de fenótipo fino, paciente com exigência estética, paciente perdendo o elemento 14, eu vou mostrar esse filmezinho, onde a gente faz, trabalhando com lâmina de bíblis, né, tentar fazer uma extração menos traumática possível, depois com uma alavanca, enfim, fazer uma boa luxação, quase que fazendo uma avulsão desse dente, para preservar os tecidos. A gente tem um áudio também, tá? Não sei se está passando. Tá? Então agora estou criando espaço, abrindo túnel para poder tunelizar o conjuntivo. E às vezes eu uso a própria lâmina de bíblis para poder abrir esse espaço. Estou na área do palato ali, com bisturi, entre peguei distal de primeiro molar até mesial de canino, a técnica de incisão única descrita por Marcos Husler. Então a remoção do conjuntivo. Agora a gente com molde, né, vai descolando o conjuntivo até fazendo a remoção. Eu sempre gosto de preparar esse conjuntivo após a remoção. O próprio envelope da sutura eu abro e a parte interna da sutura eu boto o conjuntivo com um cabo de espelho, eu faço um pequeno amassamento para liberar o coágulo que fica retido e facilitar a revascularização desse conjuntivo. Bem, então agora a gente vai partir para a sutura da área doadora. Também está no artigo do Husler, que é essa sutura em X, que é uma sutura compressiva, que é muito importante para essa técnica. Então a sutura é feita da área doadora. Agora partindo para a fresagem do alvéolo, para a instalação do implante, a sequência das brocas. E aqui já instalando o implante instalado. Então agora nós vamos envelopar o conjuntivo. Então abro um fio de sutura e vou lá na linha multigival, mais na região distal, vou capturar uma extremidade do implante, do conjuntivo, volto com a agulha agora no trajeto inverso que eu fiz inicialmente, né? Abro um outro fio de sutura, vou agora na linha multigival, na mesial, vou capturar a outra extremidade do conjuntivo. Então, capturando aqui a outra extremidade. E voltando agora com a agulha, né, no projeto inverso. Então, eu fico com os dois fios de sutura para fazer a técnica que a gente chama de maramete, né? A gente vai envelopando, vai puxando o fio, os dois fios, até que o conjuntivo seja totalmente envelopado. Vamos dar o nó, né? E o nó mesial, o nó distal. E eu sempre dou um terceiro ponto também na parte mais coronária, que fica os 3 pontos para poder esse conjuntivo ficar bem estabilizado. No consultório, eu sempre, numa situação como essa, eu tenho aquelas conexões pré-fabricadas de zircônia. Estou trabalhando com implante exame interno. Então, conexão de zircônia com perfil de emergência de 5 para 6, altura de ombro também de 5 milímetros. Isso me dá uma possibilidade de, eu marco o ombro na boca e fora da boca a gente vai personalizar, vai fresar essa conexão, né? Respeitando o ombro, tirando convexidade aonde não me interessa a convexidade, que é a região proximal. Vou moldar essa conexão antes de colocar na boca, para obter um troquel, porque a ideia é não tirar mais essa conexão. A gente vai acompanhar, se não houver alteração da mucosa, eu já tenho um troquelzinho já guardado na gaveta. Então, colocando a conexão, o provisório imediato, né? E aí, acompanhamento do caso, não tendo alteração, eu estou lá com um troquel na gaveta, mando para o laboratório para fazer o sistema CAD/CAM, para a conclusão do trabalho. E aqui a conexão no momento da instalação do provisório do implante, já com o trabalho definitivo, a doutora Marisa Palaciano, que a gente pôde observar que houve até um crescimento coronário, essa mucosa comparado como o caso chegou antes da extração.
Vamos ver mais um procedimento, só para a gente fixar bem esse nosso protocolo. Aqui o paciente perdendo o 21 e o 22, uma situação também bastante comprometedora em termos de estética, preocupante, para dizendo, em termos de estética, que a gente vai trabalhar com implante imediato, pós-extração e provisório imediato. Então, seguindo o mesmo procedimento de extração, primeiro ano, bíblico, depois periótomo, trabalhando bastante com o periótomo, para preservar bem os tecidos. Então, depois que entra com a alavanca, apenas para fazer uma extração, e a gente consegue aí uma extração bem mais tranquila, né? Fazendo uma posição consistente, tirando o extremo 21, o 22. Então, na área mais extensa, eu sempre procuro dividir, né? Quando eu quero envelopar conjuntivo, eu pego sempre os dentes adjacentes, eu não vou criar um túnel só onde eu quero colocar o conjuntivo, não é uma boa. Você tem que criar um túnel adjacente para você ter tecido bastante frouxo, para que o conjuntivo seja envelopado de uma forma passiva. Então, com os instrumentos adequados, a gente vai criando esse túnel sem nenhuma relaxante vertical. Aqui já removendo uma quantidade maior desse conjuntivo, eu estou indo lá na palatina do segundo molar até a mesial do canino, né, para remover uma boa quantidade. Eu estou pensando em tirar conjuntivo para 2 dentes. Deixa eu abrir aqui. Essa técnica, a gente entra com o bisturi primeiro perpendicular ao palato, incisão parcial, depois inverte o bisturi e bota ele paralelo ao palato, e vai dividindo, né, o epitélio numa espessura contínua, única, uniforme, né, para depois por dentro fazer a incisão única, a remoção do contínuo. Já fazendo a incisão total, eu tive a oportunidade nesse final de semana de estar no curso do Zucchelli, lá em São Paulo. Foi muito engraçado a discussão do Zucchelli contra essa técnica do Roosevelt. Acho que existe alguma emenda entre os dois, sabe? Porque o Zucchelli ele faz a remoção do epitélio, né? Ele não concorda com essa técnica. Foi uma discussão muito interessante, mas isso é um outro assunto, né? Não cabe aqui. Então agora, fazendo a incisão total para a remoção do conjuntivo, já com um molde escorando o conjuntivo. E o mesmo procedimento, uma vez o conjuntivo removido, o mesmo procedimento com o cabo de espelho. Mas tem câmera lenta, vídeo, né? Então a gente tira uma boa quantidade desse conjuntivo ali, eu brinco muito, falo com sashimi de atum, né? Essa sashimi de atum. E com o cabo de espelho a gente vai fazendo esse lançamento para poder facilitar, como eu disse, a revascularização. Então, o mesmo procedimento, abre um fio de sutura, vou lá na distal, na linha multigingival, na distal do 22, passo por baixo da papila, para isso aqui tudo está solto, né? Também dividir a linha das papilas, soltando. Vou capturar uma extremidade do conjuntivo. Volto com a agulha agora na mesma trajeto, como foi no caso anterior. Vou abrir outro fio de sutura, e agora eu vou na linha multigingival, na mesial do 21. É muito encaminhamento esse vídeo. Assim, mas enfim. Está bem lento a transmissão do vídeo. Tá... Agora estou entrando com a agulha na mesial do 21. Será assim com o câmera lenta? Ah?
eu falo lá no pendrive, que no meu laptop não deu sinal na internet. Talvez esse seja o motivo, eu falo, não tem câmera aberta. Então agora eu estou com 2 vídeos de sutura, né? Aí agora já está criado o túnel, a gente começa a pegar marionete até envelopar totalmente esse túnel antigo. Com o coletivo envelopado, e a gente vai dar o nó, né, de estrutura. Agora eu já estou fazendo as perfurações. Às vezes me perguntam se eu faço a perfuração antes ou depois da colocação do coletivo. Normalmente eu sigo um critério de quando tem pouco espaço vestido palatino, eu costumo fazer a perfuração antes de colocar o coletivo, não ter risco da troca ficar apertando o coletivo. Mas quando tem bom espaço, eu procuro botar logo o conjuntivo para ficar o tempo menor possível o conjuntivo fora, né? Então eu procuro botar logo na área receptora. Então eu sigo mais ou menos esse critério. Então aqui o implante foi já posicionado, a gente fazendo um provisório imediato. O mesmo procedimento nós fizemos naquele caso unitário com a conexão de zircônia, também fizemos nesse caso, e o caso concluído pela Fátima Pupim, e a gente pode ver aqui o quanto que a gente conseguiu preservar essa estética rosa. O que é interessante é o acompanhamento com o Conibin para esse caso. Aqui, no momento antes da extração, 30 meses depois, a gente pode observar, através dessa hidroxapatita que foi pelo Instituto GAP, vamos ver uma imagem mais próxima, isso aqui do 21 e 22, como que a gente teve aqui uma imagem radioplástica vestibular que antes no ambiente não tinha essa cortical vestibular. Se me perguntasse se isso aqui é osso, eu sei. Eu sei que aqui eu tenho um tecido de uma consistência, de uma densidade que favorece muito a manutenção dessa mucosa. E isso a gente pode acompanhar em outro caso, esse aqui é um caso de um outro paciente, também com 21 e 22, feito o mesmo procedimento, e a gente, quando compara a tomografia do elemento 21, desde 21, e aqui depois do implante, aqui já 1 ano depois, a gente observa como mudou essa espessura, um tecido mais denso, 22 a mesma coisa, o que favorece muito a estética. Então hoje, a gente, quando trabalha com implante imediato pós-extração, eu sempre procuro trabalhar tentando personalizar essas conexões, principalmente em fenótipo fino. Aqui é um caso que eu estou trabalhando com uma conexão pré-fabricada de metal, não de zircônia, também moldando essa conexão antes de colocar os provisórios, depois de 4, 5 meses, se não houve alteração da mucosa, eu mando os troféus do laboratório, faz um casquete de zircônia e aí o trabalho finalizado. Esse caso é interessante porque tem acoplamento de 3 anos. Aqui uma radiografia, no momento do provisório, a conexão definitiva, mas com provisório. 3 anos depois, o trabalho já concluído. Então a gente observa que houve um crescimento coronário da crista óssea em relação à interface conexão-implante. Então esse crescimento coronário da crista óssea, isso não é uma exclusividade do cone ósseo. Não é. E tanto no cone ósseo como nessa situação do exame interno, o fato é que não existe óssea integração nessa seção do componente protético transmucoso. E eu posso ter crescimento coronário tanto em exame interno como também no cone ósseo. Eu vou passar rapidamente esse caso também, que é um caso, a gente chegar na conclusão, é um caso de ar total, o paciente perdendo todos os dentes, no superior tinha que talvez um canino, que faz uma situação favorável, mas a gente acabou extraindo para facilitar a reconstrução protética. Mas um paciente que tem uma situação de mucosa, de estética rosa, bastante favorável. Então, para esse caso, nós planejamos a extração dos posteriores primeiro, esperei 6 semanas para epitelizar, para fazer o enxerto conjuntivo, a colocação dos implantes posteriores. Depois que eu estou com os implantes posteriores, já com os provisórios, eu vim para a parte anterior para fazer o implante imediato pós-extração. Então foi feito o levantamento de seio, a colocação dos implantes. Aqui não teve osso para colocar o implante no momento do levantamento de seio. Eu deixei para colocar no momento da reabertura. Então, foi feita as extrações dos posteriores, esperei 6 semanas, levantamento de seio, colocação dos implantes, e na reabertura eu vou colocar o terceiro implante.
Depois que eu tiver com esses implantes conectados, que eu fui para a região anterior. E aí eu extraí o 13, implante imediato, extraí o 11, implante imediato, extraí o 21, implante imediato, o 22, implante imediato, moldagem, e no dia seguinte o paciente voltou e eu extraí os provisórios anteriores. Então, primeiro eu me preocupei em dar contenção posterior, com os provisórios sobre implantes, para depois vir para a região anterior. E aí aqui eu estou na fase protética, condicionando o tecido, efeito conjuntivo também no momento da extração, e o resultado estético também bastante satisfatório para o paciente e uma preservação dessa estética básica. Então vamos entrar agora, para a gente finalizar, nesse último item, que é o baixo potencial para a perda óssea marginal, né, que é o outro tópico com benefício do polimorse. Aqui é uma situação interessante, porque esse artigo do Egide, ele foi citado até aqui, em outras aulas que eu estive observando, aqui no conselho, na aula online, que ele fez, esse autor, ele fez uma comparação colocando implantes polimorse subcristal e implante na altura da crista óssea. E o resultado foi que todos os implantes que ele colocou infraósseo, implante polimorse, foi achado o osso sobre o topo do implante, né? E nos implantes no nível da crista óssea houve perda de 0,5 a 1,5 milímetros. Então, nos implantes que ele colocou infraósseo, teve crescimento de osso para o topo do implante. No implante que ele colocou no nível de crista óssea, teve perda de 0,5 a 1,5. Eu assisti a aula do professor Arthur Novaes, e o Arthur Novaes, ele é coautor desse trabalho, né? E, de fato, é uma conclusão desse trabalho. Só que eu sempre questiono a interpretação que é dada nesses resultados. Por exemplo, esse outro trabalho do Coutoses, que ele coloca também os implantes infraósseo e implantes no nível da crista, polimorse. E ele conclui no trabalho dele que nos implantes, onde ele botou infraósseo, tinha osso na altura do topo do implante. E nos implantes que ele colocou a nível da crista óssea, teve perda óssea mais apical. Só que, quando ele coloca o implante infraósseo, que ele colocou lá 3 milímetros, 4 milímetros, houve, olha a distância dessas duas setas no momento da colocação do implante, onde está a crista óssea e o topo do implante. E depois, onde ficou, houve uma perda óssea considerável também aqui. Continuou tendo osso no topo do implante, mas inicialmente esse osso estava muito mais coronário. Então, quando eu interpreto o resultado, considerando se tem osso no topo do implante ou não, aqui é uma vantagem muito grande, porque ainda continua o osso no topo do implante, mas o quanto que perdeu inicialmente. E o Arthur Novaes, aqui dando aula, ele também é o coautor desse trabalho da SUAID, né? Que aqui, ele como resultado, ele está observando agora a manutenção da crista óssea vestibular, dos implantes imediatos pós-extração, feito em cão. A conclusão foi que os implantes no nível da crista óssea apresentaram pouca ou nenhuma perda da parede óssea vestibular. Os implantes que foram colocados em infraósseo apresentaram perda da parede óssea vestibular independente do uso do enxerto. Ele usou hidroxiapatita, se não me engano foi Bond Ceramics, ele usou nesse trabalho, preenchendo o gap. Então, aqui, quando o Arthur Novaes discutindo na aula dele, como ele teve uma perda óssea maior da cortical vestibular dos implantes que estavam infraósseo, ele chegou, e está disponível, a aula dele online, ele chegou a contraindicar esse implante muito infraósseo quando eu tenho uma preocupação com a estética, pela possibilidade de ter uma perda óssea vestibular. Isso é muito interessante porque não existe esse consenso na literatura. Você vai para a literatura sobre a manutenção dessa crista óssea, é muito discutido. Você vê o próprio Arthur Novaes, num trabalho mais antigo, ele chega à conclusão que os implantes infraósseos preservam mais. Depois, mais na frente, uma outra interpretação, uma outra metodologia, ele conclui que perde o osso vestibular. E o osso vestibular é fundamental para a estética. Vamos continuar aqui rapidamente. Outro trabalho fotoelástico, esse trabalho também eu achei interessante,
que no materiais e métodos, ele pegou 5 diferentes conexões dos implantes com a Batman. Pegou o hexágono externo da lente, pegou o hexágono interno da triae, o assoltite, pegou um cone Morse da neodente, pegou um hexágono interno, plataforma suíte, e pegou um hexágono interno, plataforma suíte, o Privé, da triae, que é a plataforma suíte. Então, o resultado desse trabalho, se for ver o resultado, esse autor achou uma menor concentração na comparação fotoelástico de distribuição de tensão na cervical dos implantes, uma menor concentração de tensão nos implantes hexágono interno, plataforma suíte na neodente, e você já tem Privé. Então, é um trabalho com resultado diferente de outros trabalhos quando compara com o cone Morse. Vamos ver mais esse outro trabalho, nós já estamos já perto de concluir. Também é um trabalho interessante do Pierre, que ele pega nos materiais e métodos, são 40 implantes imediatos pós-extração, com provisório imediato, coroa definitiva após 4 meses, e foi feita medida mucosa pré-implantar óssea, feita 4 e 12 meses. Grupo de teste, cone Morse e plataforma suíte. Grupo controle, conexão interna abutment convencional, sem ser plataforma suíte. Resultado: nenhuma diferença estatística significante entre os dois grupos, para nível tecido mole e altura da papila. Porque no grupo de controle, que é o grupo com conexão interna abutment convencional, teve uma perda de tecido mais de 0,51 e mínimo de 0,24. No grupo teste, teve 0,2 e 0,17. A diferença aqui é centésima de milímetros. Então, qual a significância clínica que tem essa diferença? Então, vamos para a gente partir para as conclusões. A máxima na implantodontia, na década de 90, foi um conceito do David Garger, que a prótese determina o implante. No cone Morse, se eu estou trabalhando com esses componentes protéticos, que sai do implante 2,8, a prótese determina o implante ficar mais infraósseo. Por quê? A necessidade de aprofundamento do implante ela é protética, ela não é biológica. É uma necessidade protética. O implante de cone Morse tem que ficar mais infraósseo por conta do componente protético. Os implantes hexagonais permitem nível de pista óssea, principalmente naquela situação no rebote de visão dele. Porque tem situação que a conexão plataforma suíte ou o cone Morse 2,8 pode não ser interessante. Tem situação clínica em rebote de visão B, quando eu tenho diferença de eixo axial do rebote com a coroa, quando eu tenho uma conexão saindo, faceando com o topo do implante, pode ter um contorno mais suave e ser mais interessante do que um cone Morse, onde eu posso ter um microgap ou uma prótese com um sobrecontorno vestibular mais acentuado. Então tem indicação muitas vezes para um e para outro. E até mesmo chegar ao ponto de ter esse macro gap entre a conexão e o topo do implante. Então, o cone Morse não é para tudo. O cone Morse não é para tudo. Então tem que ter, aliás, eu estou para ter aqui cone Morse, mas na verdade, o implante exige experiência cirúrgica protética no sentido de ter diagnóstico e fazer um bom plano de tratamento. Então toda técnica tem suas limitações, e muitas delas podem ser compensadas. Caso contrário, se torna contraindicada. Mas o que nós estamos discutindo? Agora esse é o ponto para fechar essa nossa aula de hoje. Nós estamos discutindo o cone Morse solda fria versus hexágono externo, ou hexágono interno. Vamos lembrar qual é o título da nossa aula. O título da nossa aula é cone Morse versus plataformas hexagonais em região de estética. Então, de fundo, implante imediato pós-extração. O cone Morse tem indicação para implante imediato pós-extração? O cone Morse solda fria. Cone Morse tradicional, eu não estou falando do cone Morse indexado.
Tem indicação para implante imediato pós-gestação? Não, não tem. Quem está falando isso sou eu. Se você entrar no site da Straumann, que tem lá a linha de implante da Straumann, você pode observar que aqui nesse site onde tem a bolinha toda verde, é altamente recomendado. Onde tem uma bolinha que está só circundada por verde, né, é recomendado. Na região anterior, o implante que é altamente recomendado é o Bone Level, que é um cone Morse indexado, não é o cone Morse solda fria. Num cone Morse standard da Straumann, os convencionais, o solda fria, não tem indicação para a região anterior. Eu acho esse desenho do Bone Level da Straumann muito interessante, que é o cone Morse indexado, porque o Bone Level da Straumann, a plataforma, a seção do componente protético que sai da plataforma do implante, ela é mais larga, ela não é 2.8. E esse é um implante que a Straumann hoje tem alta recomendação para os casos unitários, principalmente para o implante imediato pós-gestação. Com esse tipo de componente mais largo, eu não preciso, no implante imediato pós-gestação, colocar o implante 5 milímetros, 6 milímetros. Eu posso colocar o implante 3, 4 milímetros no ponto mais alto da mucosa. Então aqui é uma situação que soa um pouco melhor. E aí assemelha muito a plataforma Switch. Esse cone Morse indexado, Straumann, chega muito próximo na plataforma Switch do exame interno e do exame externo. Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui, o que nós chamamos de cone Morse, na literatura fora, esses implantes que são chamados de cone Morse indexado, eles têm a nomenclatura de conexão cônica interna. Implantes com conexão cônica interna. Isso não é cone Morse. Cone Morse é esse aqui. E o que eu estou tentando levantar o questionamento, que eu vejo muitas vezes professores falando do cone Morse, citando literatura do cone Morse e extrapolando os resultados do cone Morse para a conexão cônica interna. São situações completamente diferentes. E o que me parece que os fabricantes cone Morse estão caminhando para a conexão cônica interna quando o assunto é estética. Quando o assunto é estética, a Straumann e alguns fabricantes vêm desenvolvendo para chegar a esse tipo de componente. É uma transformação. Então, o título da aula que nós anunciamos como cone Morse versus implantes hexagonais, na verdade, não deveria ser esse título. Deveria ser implante com conexão cônica interna versus plataformas hexagonais. Mas eu não quero discutir cone Morse em região de estética. Eu aconselho a quem estiver interessado em ver um pouco mais, isso aqui, eu vou postar o link que está na internet. É uma aula desse professor na Faculdade de Odontologia em Frankfurt, que é muito interessante. E mostra o quanto que a gente tem que estar questionando. O ponto que a gente tem que caminhar para ter as nossas decisões, principalmente para quando está falando de situações novas. O cone Morse, hexágono externo, são dois tipos de implantes que existem desde sempre, desde o cone Morse da década de 80 e o hexágono externo, o primeiro homem a ser implantado, se não me engano, foi em 1965, isso já passa mais de 50 anos. A literatura, uma base muito forte do cone Morse e do hexágono externo e do hexágono interno. Um pouco mais recente. O novo é a conexão cônica interna, que aqui no Brasil nós chamamos de cone Morse indexado.
Isso é novo. O que precisa ainda é ter mais estudos a médio e longo prazo, comparativos, do que essa interface da conexão cônica interna representa a longo prazo. E esse trabalho aqui, esse filmezinho desse professor, é uma aula de 22 minutos, 23 minutos, que vale a pena ver. Nessa aula ele compara os implantes, que ele chama flat, que é os implantes convencionais, que é o topo da conexão com o topo do implante, hexágono externo, implante hexágono externo com plataforma switch, implante cone Morse solda fria e o implante bone level da Straumann, que é um implante que nós chamamos aqui de conexão indexada. E ele observa que no implante hexágono externo sempre vai abrir um gap onde tem força, porque você tem uma deformação da parede contrária e abre o gap. Não sei se está aqui, ó, minha luzinha está apontando. E que no cone Morse tradicional, solda fria, você não consegue ver esse tipo de gap. Então não dá para comparar esse tipo de interface cone Morse solda fria com esse daqui, que é o cone Morse indexado, nós chamamos aqui. Que o cone Morse indexado, lembra no início da aula que eu mostrei aquele corte, fala assim, ó, preste atenção nesse gap que existe na parte interna da conexão, aqui é onde tem a maior distorção em movimento. Porque na parte cervical, é o que conclui esse professor nessa aula, aqui na parte cervical você tem um bom vedamento. Tem um bom vedamento. Mas a parte interna, como não existe gaps, você começa a ter bastante atrito. E aí o que é mais interessante, ele discute no final que, por conta desse movimento, existe um atrito grande que leva a uma abrasão e liberação de micropartículas de titânio. Partículas tão pequenas que elas estão sujeitas a ser fagocitadas. E quando elas são fagocitadas por células, por fibroblastos, elas têm capacidade de se diferenciar em outro tipo de célula, por exemplo, até osteoclastos. Então vamos só voltar aqui uma imagem mais próxima. Aqui é um implante de hexágono interno. Ele fala que hexágono interno com plataforma switch. Que nesse estudo que ele fez de aplicando forças, não abriu esse gap de uma forma acentuada. Como também no bone level, que é uma conexão com cone Morse indexado. Mas, por outro lado, a deformidade que acontece aqui onde tem os gaps, ela é muito grande. E esse autor, ele conclui no final exatamente isso, que esses micromovimentos, nos implantes hexagonais, hexágono externo, esse microgap leva um efeito de micropump, que é essa bomba que eu acho que todo mundo já viu, esses filmezinhos que fica injetando fluido, que é uma situação realmente não desejada. Mas que isso já existe desde 1980. Desde 1970, será que tem o hexágono externo? Qual o significado clínico disso para algumas situações? É o que eu quero? Não, não é o que eu quero. O ideal era não ter esse efeito do micropump. Mas, por outro lado, quando esse micromovimento ele faz abrasão, como é no caso que ele cita, da conexão indexado, do cone Morse indexado, que ele botou o bone level como exemplo, acontece essa liberação de mini partículas de titânio que são muito pequenas, tão pequenas que vão ser fagocitadas. E aí leva, ele cita esse artigo que é da ortopedia, não é um artigo da odontologia, que na ortopedia eles já estão com essa preocupação, segundo esse professor, e vocês vão poder pegar o link comigo depois, que estou vendo que não apareceu aqui, que leva essas partículas são menores do que 10 micras, e que elas são fagocitadas e elas têm uma capacidade de uma diferenciação desses fibroblastos. Então essa é uma outra questão que é também interessante de a gente avaliar. Isso quer dizer que o cone Morse indexado tem que ser quantificado? Não. O fato é que o ideal é o cone Morse solda fria. Ponto. Isso é um fato. Só que o cone Morse solda fria
em relação à estética, eu tenho limitações do componente protético. Aí eu volto àquele velho dilema que existia na bioestética, equilibrar estética, função e higiene. Muitas das vezes, no planejamento, a gente não consegue equilibrar esses três fatores de uma forma ideal. Muitas vezes, quando eu quero favorecer a estética, eu tenho que abrir um pouco a mão da higiene, do ideal de higiene. E no implante também eu caio num outro dilema. A biocompatibilidade, a biomecânica e a estética. O ideal é o Cone-Morse, em termos de biomecânica, em termos de selamento. O Cone-Morse solta fluido. Mas eu tenho problemas de componentes com a estética. Então, eu quero só concluir que o que eu fico preocupado aqui é essa tendência de querer fazer uma farmácia de um remédio só. E misturando tudo no mesmo saco. Eu tenho situações do hexágono externo, tenho a situação do hexágono interno, que pode ser plataforma Sulite ou não. Eu tenho a terceira situação dos que chamam aqui de Cone-Morse indexado, que não é implante com conexão cônica interna, né? E tem um Cone-Morse. Esse que ficou último. Botar tudo isso no mesmo saco, né, e querer comparar Cone-Morse com hexágono externo é empurrar beiro de ladeira. É empurrar beiro de ladeira. Outro fator importante nesses trabalhos de análise fotoelástica, distribuição de tensão, eles veem a situação unitária. O hexágono externo eu não uso mais como uma prótese unitária. Eu uso em próteses múltiplas, que estão todas as splitadas. Será que esses hexágonos externos, todos splitados, vai ter esse mesmo efeito de micropump? Não sei. Não sei. Eu sei que o hexágono externo, a prótese do tipo P3, me dá uma passividade muito ideal para esse tipo de prótese. E ela está registrada na literatura desde sempre, da nossa integração. Então, eu sempre me preocupo muito em ter não sei por que em ter só para fechar, né, para concluir, que eu sempre procuro ficar um pouco advogado do diabo daquilo que está no momento. Porque a implantologia me ensinou isso desde a década de 90, quando surgiram aquele Daftari, o Bioesthetic, o Anatômica Batman, depois veio o Perfect da Nobel, depois veio, enfim, tem sempre alguma coisa acontecendo. O Cone-Morse indexado veio para ficar, tem indicação dele. Só que a gente precisa entender. Então eu gosto muito desse conceito do Bertrand, que é um filósofo inglês, que ele fala que quando você está estudando um assunto, pergunte a si mesmo, quais são os fatos? E qual a verdade que os fatos revelam? E nunca se deixe divergir pelo que você gostaria de acreditar. Eu não posso ter parcialidade aqui. Eu tenho que ser imparcial. E ver o que é melhor para a minha vida. Queria mais uma vez agradecer o conselho, a todos os membros da comissão, essa oportunidade, agradecer a todos que estão aqui presentes, a vocês que estão aí em casa assistindo. É sempre um prazer. Tem as perguntinhas? Tem as perguntinhas. Que bom. Vamos lá. Tem uma pergunta do Sérgio Nunes Soares Júnior. Não acredito ser determinante, mas pode interferir dependendo das condições locais e da dimensão do implante. Concordo, certo? Por isso concordo que realmente você pode colocar implante, principalmente com as dimensões, colocar implante 5.0, estou só fazendo um extremo, com incisivo lateral, né, ou até mesmo em espaço mesodistal, que você precisa de implante de plataforma mais estreita, para respeitar essa distância mesodistal, isso sem dúvida pode ser determinante. Mas aí não é nem a plataforma em si, é um planejamento errado da escolha do implante, da dimensão do implante. Isso poderia ser qualquer plataforma do implante, se está numa dimensão errada. O Sérgio da pergunta também, professor, o senhor está sugerindo utilizar 2 intermediários em um único implante?
no caso do União Universal, mais um customizado sobre o Universal. Na verdade, eu não sugiro isso, né? Eu citei essa como nas conversas que eu tenho com os profissionais que trabalham mais com estética, usando implantes cônicos, né, com conexão cônica interna, que como, por exemplo, na Neodente não tem a possibilidade do sistema CAD/CAM em zircônia, a melhor maneira de fazer uma conexão free metal nesse implante de conexão mostra indexado é usando uma união universal, tendo um cope que vai ser cimentado nesse munhão de zircônia e colocando depois a coroa de zircônia por cima. Isso também não me agrada muito, mas eu não sugiro isso, eu citei isso como uma possibilidade de se ter uma conexão free metal num sistema que não tem um sistema CAD/CAM em zircônia. Não sei se eu fui claro, acho que sim. Tudo bem? Então, para finalizar, então, mais uma vez, obrigado a todos. É uma honra muito grande ter estar aqui. E uma honra ter todos vocês aqui participando. E obrigado pelo carinho e a paciência que vocês todos ficaram até agora. Obrigado.